Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Santa Rosa, sou professor de História aqui no estado de Sergipe, mestre em História pela Universidade Federal de Alagoas e professor universitário de História. Irei trabalhar com vocês aspectos de Sergipe para o concurso da Polícia Civil do estado de Sergipe. Bom, já temos uma longa trajetória aqui nos cursos Educar, trabalhando com concursos específicos, tanto da Polícia Militar de Sergipe, como da Polícia da Paraíba. Já trabalhamos também no concurso para professor do estado de Sergipe e sempre tivemos uma boa aprovação nestes concursos. Então, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, vai um pouco da nossa aula. Bom, irei trabalhar com vocês conhecimentos gerais do estado de Sergipe, né? Então, dentro de conhecimentos gerais, a gente vai fazer uma breve viagem por Sergipe, desde seus aspectos históricos aos seus aspectos mais atuais. Uma breve aula nossa, vamos ver como é que estava Sergipe durante o século XIX. Bom, e aí pessoal, é bom compreendermos que Sergipe durante o século XIX ela vai ser diferente do restante do país. Mas por que, professor, Sergipe vai ser diferente do restante do país no século XIX? Bom, se lembrarmos, o Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões estavam com produtos agrícolas diferentes do que existiam aqui em Sergipe durante o século XIX. Então, para vocês terem noção, falou em século XIX agricultura no Brasil, basta lembrar a principal produção agrícola do país durante o século XIX e principalmente no finalzinho do século XIX vai ser o café. E Sergipe, no finalzinho do século XIX, o seu principal produto agropecuário vai ser justamente a cana-de-açúcar. Mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, somente a cana-de-açúcar movimentou a economia de Sergipe durante o século XIX? Meus queridos, não. Existiram outros produtos que funcionaram de forma paralela a essa economia açucareira em Sergipe. Por exemplo, um desses produtos, o gado. Então, Sergipe teve uma tradição de gado durante o século XVII e o século XVIII. E aí, posteriormente, no século XIX, com a expansão da zona açucareira, principalmente pelo Vale do Cotigüiba, o açúcar como principal produto do mercado econômico de Sergipe. E aí, é bom lembrarmos que Sergipe, no século XIX, vai ter um crescimento muito maior no número de engenhos. Então, o número de engenhos em Sergipe, segundo a professora Lenalda e Terezinha Oliva, em 1798, no finalzinho do século XVIII, chegava a 140 engenhos. Um número muito pequeno, mas quando a gente começa a investir cada vez mais na produção açucareira, vamos ter um boom, ou seja, um crescimento considerável nesses engenhos. E aí o que acontece? Quando a gente adentra ao século XX, Sergipe vai ter em torno de 700 engenhos produzindo açúcar. 700 engenhos trabalhando na agricultura, 700 engenhos voltados para a produção açucareira. Produção açucareira esta que não era para atender o mercado consumidor local, mas que buscava atender o mercado externo, que buscava a exportação desses produtos via o porto da cidade de Aracaju. E aí eu poderia destacar para vocês quais são as principais regiões produtoras de açúcar durante o século XIX. Bom, a gente fala sempre do Vale do Cotigüiba, que é a principal região produtora, mas dentro desse Vale do Cotigüiba existem algumas regiões específicas, né? E aí a gente tem Laranjeiras, a gente tem Divina Pastora, entre outras regiões que são de grande destaque na produção açucareira em Sergipe no século XIX. E é bom lembrarmos que essa produção ela vai se dar também nos vales dos rios Japaratuba, Sergipe e Vaza, Barris. Até porque, pessoal, não adianta você ter uma produção açucareira distanciada dos rios, porque você precisa dos rios, você precisa de um solo favorável para a produção da cana-de-açúcar. Bom, e aí passando para o nosso próximo slide, meus queridos, e aí a gente é bom lembrar que Sergipe inicia o século XIX subordinada à Bahia, ou seja, Sergipe depende politicamente e administrativamente da Bahia. Porém, quando a coroa portuguesa, em 1808, transfere a corte para o Brasil e Dom João VI, já instalado aqui no Brasil, ele resolve, através de uma carta régia,
em 8 de julho de 1820, emancipar Sergipe da Bahia. Porém, essa emancipação ela não vai ocorrer realmente em 1820, ela vai se dar a partir de 1821, ok, meus queridos? E aí basta lembrar que vamos ter neste momento uma briga política, né? Ou seja, vamos ter dois partidos políticos disputando o poder em Sergipe durante esse período agora que Sergipe não é mais subordinada à Bahia, que são os partidos Liberal e Corcunda. O Liberal, gente, vai ser aquele partido composto pelos proprietários de terra e por homens livres, mestiços, ou seja, a classe menos poderosa no estado de Sergipe, diferentemente do partido Corcunda. No Corcunda vamos ter a elite sergipana participando dele, ou seja, vamos ter principalmente os senhores de engenho no comando desse partido. Temos também como aliados desses senhores de engenho alguns portugueses que residiam aqui em Sergipe, né? Então é interessante que posteriormente esses dois partidos eles acabam mudando de nomenclatura. Então o que era liberal ele passa a ser chamado também de camundongo, o que era corcunda ele passa a ser chamado também de rapina. Bom, e aí indo adiante nessa nossa breve aula, é bom lembrarmos também um outro ponto bem importante quando a gente fala de Sergipe no século XIX, transferência da capital. Ou seja, a gente vai tirar a capital de São Cristóvão, que é a cidade mais antiga de Sergipe, e vai levar para uma cidade nova, uma cidade que foi planejada, ou seja, Aracaju. E aí temos a transferência da capital ocorrendo no dia 17 de março de 1855, justamente quando temos no governo o presidente da província, Joaquim Barbosa, gente. É importante lembrarmos que essa transferência da capital, ela ocorre por uma demanda de comércio, ou seja, São Cristóvão era uma cidade que não tinha saída para o mar. Se você não tem saída para o mar, você não tem como escoar a produção açucareira de Sergipe, ou seja, você não tem como dar vazão a seu principal produto econômico do estado. E aí é interessante observarmos que ainda dentro do século XIX, meus queridos, um outro produto vai crescer consideravelmente na região do agreste sergipano, que é o algodão, gente. Mas por que o algodão cresce, Rafael? Bom, basta a gente lembrar que os Estados Unidos vai entrar num confronto armado, ou seja, a guerra de secessão, o sul versus o norte. Então, quando essa guerra ocorre nos Estados Unidos, vai existir uma demanda de mercado para o algodão. Então, os sergipanos, pensando nessa demanda de mercado, eles começam agora a plantar o algodão para atender essa demanda de mercado. Não somente no mercado norte-americano, lá pelo finalzinho do século XIX, mas também, gente, pelo mercado europeu. E aí, Sergipe, em paralelo a produção açucareira, também começa a produzir algodão para a exportação no finalzinho do século XIX. E é interessante também lembrarmos que o final do século XIX foi marcado pelo início da República, ou seja, a gente tem uma mudança, uma ruptura no sistema político. Você sai de um sistema monárquico, onde você tem a figura do rei, para um sistema onde existe a república, onde agora você tem um presidente, onde agora você tem uma democracia instituída. E aí é interessante observarmos que alguns sergipanos eles começam a ser favoráveis a essa ideia, a essa concepção de república. E aí vamos ter, a partir de 1870, alguns clubes republicanos espalhados em algumas cidades do estado de Sergipe. Dentre essas cidades eu posso destacar Estância, Laranjeiras, Itaporanga, Maruim, Propriá, entre outras cidades também que tiveram seus clubes republicanos que tinham como objetivo derrubar a monarquia e instituir uma república. E é interessante que essa ideia de instituir uma república no Brasil não foi uma ideia que surgiu aqui no país, foi uma ideia importada, foi uma ideia que veio dos princípios da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, e é um outro ponto interessante. Quando a gente fala de Sergipe no século XIX, é bom lembrarmos que temos uma elite que tem dinheiro, uma elite que fez fortuna através da produção açucareira. Então, onde essa elite mandava
os seus filhos para cursar o nível superior, onde os filhos da elite estudavam. E é interessante a gente destacar duas faculdades, a Faculdade de Direito no Recife e a Faculdade de Medicina na Bahia. Ou seja, os proprietários de terra, ou melhor dizendo, os senhores de engenho, eles preferiam mandar seus filhos para cursarem medicina na Bahia ou direito no Recife. Alguns casos, eles enviavam seus filhos para que fossem estudar na capital federal, que naquele período era a cidade do Rio de Janeiro. Bom, e aí, quando você tem esses filhos da elite indo para fora do estado estudar, eles acabam retornando e retornam como intelectuais de renome. E aí, dentre esses intelectuais, eu poderia citar alguns, como Tobias Barreto, que chegou a ser professor na Faculdade de Direito no Recife. Dentre eles, também posso citar o Manuel Bonfim, que teve uma produção histórica fantástica, o Silvio Romero, que militou na área do direito, mas, sobretudo, sobre a literatura, a história da literatura no Brasil. Gumecindo Bessa, um exímio jurista, um exímio advogado. Fausto Cardoso, político, advogado, sem falar nas figuras de Felisberto Freire, João Ribeiro, entre tantos outros intelectuais que marcaram Sergipe no século XIX. Bom, meus queridos, então, aí foi uma breve aula do que vocês irão ver comigo em aspectos gerais de Sergipe, né? E aí eu fiz questão de mostrar um pedaço da história de Sergipe durante o século XIX. Mas lembre-se, a nossa abordagem vai pegar Sergipe desde quando os portugueses pisaram no território brasileiro. Ou seja, iremos estudar Sergipe no decorrer de 1600 até 2014. Ou seja, vamos destrinchar em nossa disciplina, em nosso conteúdo, pouco mais de 400 anos de história de Sergipe. Ok, gente? Com seus aspectos culturais, seus aspectos geográficos, com suas atualidades, com seus embates políticos, enfim, em diversas searas. E é bom lembrar que a nossa metodologia aqui do Instituto Educar também consiste em provas discutidas por professores. Então, eu irei discutir questões que poderão cair na prova com vocês, e eu aposto que algumas questões específicas irão cair, e isso eu vou deixar para dizer a vocês mais tarde. Um forte abraço, aguardo vocês na nossa disciplina. Abraço, até logo, pessoal.